Seu animal recebe um diagnóstico de doença grave ou terminal. E aí, o que você faz? E se ele estiver muito velhinho, já perdendo as capacidades para aquelas atividades do dia a dia? Você pensa em eutanásia? Conhece cuidados paliativos? Assunto do primeiro episódio da série Despedida Animal, aqui no E aí, Bicho. E aí, bicho? Olá, essa é uma produção exclusiva, original do canal E aí, Bicho, que é um canal de jornalismo para levar informações de qualidade sobre as nossas relações e interações humanas com os bichos. Então, vamos lá, a gente vai falar dessa série especial Despedida Animal, sobre todo o processo que envolve quando um animal fica doente ou ele está muito velhinho, até o luto quando ele já se foi. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o diagnóstico. Então eu me deparei com o diagnóstico de um animal que não tem mais muito o que fazer, como reagir. E se ele está muito velhinho, perdendo as suas capacidades, a sua autonomia de coisas básicas como tomar água, como comer, necessidades fisiológicas, como proceder? É isso que a gente vai falar com a doutora Bruna, do Instituto Cairós. Olhar para a doença, não só para ela em si, falar que triste, a gente não tem o que fazer, mas diante desse momento em que não temos o que fazer por ela, o que a gente vai fazer por esse animal até o último dia que ele está aqui com a gente? A nossa preocupação é com a qualidade de vida, com o controle de sintoma, o que ele está tendo de mais desconfortável nesse momento, como que é a vivência dessa doença para essa família, o que isso repercute, quais são os medos, quais são os receios. Então, o nosso trabalho vem tanto no controle de sintomas desse animal, quanto na abordagem dessa família, para tentar dar um suporte do que está acontecendo. Eu sempre lembro que ouvir um médico veterinário é fundamental. Então, muita gente diz, não tenho dinheiro. Eu lembro sempre de 3 opções que costumam ser mais acessíveis. Hospital Escola, as universidades fazem atendimento com preço popular, ONGs também fazem atendimento veterinário com preço mais em conta e ainda Hospital Público Veterinário, que grandes cidades já têm essa estrutura para atender a população. Então, antes de mais nada, busque um médico veterinário para que ele possa dizer quais são os caminhos. E aí, quais são os caminhos possíveis? Hoje a gente trabalha com medidas farmacológicas, então medicação é bastante prevalente, e medidas não farmacológicas. Hoje a gente entende que a fisioterapia é super importante, a acupuntura ajuda muito esses pacientes. Eles não verbalizam se eles querem estar acamado ou não, se para eles está confortável ou não. Então o que a gente vai é pelo sintoma físico e o acolhimento também da família de quem são as pessoas que vão ajudar, né, de cuidar desse animal, porque é cansativo. A gente sabe hoje que existe um termo que se diz cansaço do cuidador, que é aquelas pessoas que se cansam de tanto cuidar, porque é 24 horas. Então, que rede de suporte que a gente pode estruturar para estar junto deles? Às vezes não tem o recurso necessário para ter ajuda. Então a pessoa fala, como é que eu vou fazer isso no seu trabalho? Tem 8 horas por dia, não tem quem cuide. Então, o que eu faço é entender nessa rotina da pessoa o que a gente pode fazer para cuidar melhor desse paciente. Quem que pode ajudar nesse tratamento? Quem que pode estar junto ali, sabendo que muitas vezes são os últimos momentos, né? Então, a gente, tirando as doenças neurológicas, que tem um caminho longo, quando os pacientes no fim da vida chegam nessa fase, a gente está falando de um tempo curto. Então, como que a gente vai conseguir deixar esse tempo menos exaustivo, para que a gente consiga permitir as despedidas, para que a gente fique junto, sabendo que é aquele momento ali do fim de uma vida inteira que a gente passou. Tá bom, mas e o que é a eutanásia? Quando ela pode ser aplicada e como ela é aplicada? Será que o animal sofre? A eutanásia ele é um procedimento que deve ser feito por um médico veterinário, porque isso é um procedimento técnico, então só o veterinário pode fazer. E ele é feito com uma injeção, né? A gente faz uma anestesia com uma dose mais alta de anestésico e aí esse paciente dorme, esse animal dorme, e em seguida é feita uma medicação que para o coração. Costuma ser um procedimento tranquilo, lógico, tem suas variações, tem paciente que vocaliza, tem paciente que pode ter alteração no momento do procedimento, então, mas na maioria das vezes é um procedimento tranquilo que não tem
um sofrimento físico, não é para ter um sofrimento físico importante. A eutanásia é uma decisão que envolve muitos aspectos, né? Diferente de um procedimento estritamente técnico, que a gente fala assim, tem que fazer essa cirurgia, é importante que faça. Ela passa por aspectos éticos, aspectos da espiritualidade, do que a pessoa considera como certo e errado, dos valores da pessoa. Então, hoje o conselho, ele diz pra gente que é um ato legal, né, de ser feito, e ele traz algumas condições que a gente pode fazer. Questões de saúde pública, questões de animais silvestres, quando os aspectos financeiros são uma limitação, então o veterinário, dependendo das condições do animal, também pode fazer esse procedimento, né, fazer eutanásia, ou quando não existem meios de aliviar o sofrimento físico desse animal. E para as famílias fica uma situação delicada, porque é uma decisão que não tem volta e que envolve muita dificuldade de até onde é o meu direito, né, de antecipar o fim de vida dele, até onde é o meu direito manter ele até o fim da sua vida. E o que geralmente eu faço nos atendimentos para orientar essas pessoas é entender o que é o valor para ela. Então, eu digo, né, da parte técnica e física de ele está sem dor, eu estou controlando a falta de ar, ele está passando por um processo de fim de vida que realmente vai ter coisas naturais, né, ficar acamado, não querer comer, né, a gente, lógico, tecnicamente a gente vai ver se esse paciente não está comendo por outros motivos, mas existe um processo natural desse fim de vida. E aí, uma das opções é realizar a eutanásia, né? Não é que é obrigatório que faça a eutanásia, porque às vezes esse peso de quando que eu tenho que tomar a decisão é muito difícil. E o que eu fico triste de pensar que às vezes a gente está ali nas últimas horas de vida, nos últimos momentos, e esse dilema está rondando quando na verdade eu penso assim, aproveita, ele está aqui, daqui a pouco ele não vai estar. Então se você pudesse estar junto nesse momento, em vez de pensar, ter que pensar que tem que tomar essa decisão, isso seria, talvez fosse um pouco menos pesado. Então, não existe um certo e errado, existe o conforto de tomar essa decisão com um pouco mais de tranquilidade. O problema é quando a gente toma essa decisão por pressão, toma essa decisão porque alguém disse que tem que ser feito, não tem outro jeito, e aí isso repercute para a vida inteira, né? E começa a ter dúvida, e se eu tivesse ido por outro caminho? Que é um processo natural do luto, a gente trazer questionamentos, mesmo quando não faz a eutanásia. Mas essa decisão ela pode trazer impactos quando não está bem estabelecida. Se a família chega e fala, para mim esse é o limite, acho que é daqui que eu não vou mais, considerando os aspectos técnicos todos, é uma decisão possível. Doutora Bruna, muito obrigada pelas explicações. A gente continua nesse tema, que ainda tem bastante coisa para a gente aprender nesse processo de despedida de um animal da nossa família, um integrante da nossa família, multiespécie. Então, até o próximo episódio aqui da série Despedida Animal no E aí Bicho. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar aqui o seu comentário. Um beijo, até a próxima. Tchau. E aí, bicho?